E amém. Hoje a gente está seguindo, né? A gente fez o mês de setembro, 4 domingos falando de 4 coisas já muito importantes da nossa lista fundamental. Hoje a gente segue um pouquinho mais adiante, vamos até o final desse mês de outubro também nessa série. E eu queria começar fazendo, com você uma pergunta que eu acredito que, se você é um cristão, você talvez tenha medo de fazer essa pergunta, porque ela parece que ela nos afasta da fé cristã. Se você não é um cristão, não sei se tem alguém aqui ou assistindo a gente, talvez essa pergunta você já tenha feito e seja a razão pela qual você não é um cristão, a razão pela qual você tem um monte de dúvidas e questionamentos a respeito de Deus, de Jesus, e faz com que você tenha dificuldade de acreditar e confiar no cristianismo. É simplesmente uma pergunta que talvez só tenha passado pela sua cabeça. Por que o Deus que nós servimos, o Deus do cristianismo, o Deus da Bíblia, não pôde simplesmente perdoar e deixar para lá? Em outras palavras, por que alguém teve que morrer pelo pecado de outra pessoa? Isso está no centro, no epicentro do cristianismo, a morte de um inocente para pagar pelo pecado dos culpados, daqueles que carregavam o pecado na sua vida. Mas quando a gente para pensar que Deus, Ele é grande demais, e você pensa até mesmo na sua própria experiência, você consegue perdoar as pessoas sem precisar morrer por elas, ou sem precisar exigir que alguém morra. Se a gente sair só um pouquinho do nosso sistema de fé, se a gente dar um passo para fora e enxergar o cristianismo de uma maneira mais crítica, e a gente considera isso, parece um pouco bárbaro, parece um pouco desnecessário. Muitos cristãos, mas principalmente não cristãos, questionam isso. Será que isso era realmente necessário? Eu lembro uma vez não, quando a gente foi assistir A Paixão de Cristo, no cinema, eu lembro do meu irmão, o Alexandre, que está aqui, falar que no final do encontro alguém fez uma crítica ao filme dizendo que coisa terrível, que sofrimento tão grande. E a pessoa que estava do lado falou, foi para pagar pelos nossos pecados. E essa pessoa retrucou, que pecados? Eu não conseguia enxergar de maneira nenhuma a grandeza do que aquele sacrifício realmente significava. Mas isso está no centro da nossa doutrina cristã, desde o início. E é interessante porque antes da Bíblia existir, antes do Novo Testamento começar a ser escrito, a igreja já tinha começado. E a igreja começou a absorver o que para eles funcionava muito bem como uma maneira de fixar algum ensinamento. A igreja hoje conhece a expressão credo, né? Quem conhece o credo dos apóstolos? Não, talvez alguns de vocês tenham decorado, eu nunca decorei, embora tenha estudado em colégio católico durante alguns anos, Mas o credo também, antes de ser católico, era um credo simplesmente cristão. A igreja começa tendo seus credos, alguns são muito famosos, muito importantes, e logo, talvez nas primeiras semanas depois da ressurreição, talvez nos primeiros meses após a ressurreição de Jesus, isso era algo que a igreja repetia com muita frequência. E eu não vou botar ele todo aqui, mas resumindo, se você for estudar os muitos credos, o que a igreja frequentemente dizia, isso é na igreja primitiva, no primeiro século, era isso aqui: Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado, Ele ressuscitou no 3º dia e foi visto. Era uma expressão que eles falavam quase que em coro, tinha um ritmo na maneira de falar isso, na linguagem tanto grega quanto talvez o aramaico ou hebraico, como era falado, mas principalmente no grego, existia um ritmo para que eles guardassem. Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado. Ressuscitou no 3º dia e foi visto. Desde o início, era nisso que os cristãos acreditavam. Antes que eles tivessem as Escrituras, antes que eles tivessem a palavra bíblica. Mas isso não responde à pergunta, por que Jesus teve que morrer? Por que Deus não simplesmente declara pecados perdoados, perdão para todo mundo? Todo mundo está perdoado. Por que Ele teve que matar ou permitir que o seu filho fosse morto? E mais importante, que tipo de religião gostaria de incorporar isso como um princípio fundamental?
E se você está pensando, André, você está tentando afastar a gente do cristianismo? Parece que você está indo na contramão. Não, eu quero fazer você pensar um pouco nisso. Nós sabemos a resposta que a gente aprendeu na escola dominical, que a gente aprendeu na igreja, que simplesmente o nosso pecado exigia uma punição e Jesus carrega o preço, paga o preço dessa punição. Mas a gente está falando de Deus. E todos nós concordamos que Deus pode fazer o que Ele quiser. Você crê nisso? Que Ele realmente é soberano? Ele pode fazer o que Ele quiser. Então, por que isso? Para que isso? Por que alguém precisou morrer de maneira tão terrível? E mais ainda, mais forte, por que Deus criaria um padrão de retidão tão alto que ninguém poderia atingir? E Ele nos responsabilizaria por isso? E então, para resolver o problema, mataria o seu filho para nos tornar justos de novo diante dele. Alguns céticos diriam, parece que as mãos de Deus estão meio atadas. É como se Ele não tivesse outra opção. Faz Ele parecer impotente, vítima das suas próprias regras arbitrárias. No nosso dia a dia, a gente sabe que não é assim necessariamente. A minha esposa, a Rafaela, ela não me faz pagar pelos meus pecados, pelos meus erros. Né? Seria estranho. Mas que tipo de relacionamento é esse, onde você obriga a pessoa a pagar pelos erros dela? Talvez alguém esteja pensando, eu sei qual é, pastor, é um casamento. Casamento é assim. Talvez, mas não um bom casamento. Né? E esse tem sido o fundamento da fé cristã desde o início, mas também tem sido obstáculo para pessoas desde o início. Hoje a gente continua então na quinta parte da nossa série, Lista Fundamental. Nós estamos abordando a questão em o que você precisa acreditar para ser um seguidor fiel de Jesus. O que é essencial, o que é fundamental, o que a gente não pode ficar sem, o mínimo exigido de crenças para ser um seguidor de Jesus. E o que não é fundamental? O que não é tão importante? O que é secundário? É importante, mas o que não é tão importante? O que está acima de tudo? O que pode estar abaixo? Por que isso é importante a gente tratar? Porque nós vivemos num tempo onde existem muitas versões do cristianismo. E eu e você já ouvimos. Se você chegar em casa hoje ou amanhã, ligar algum rádio, televisão, internet, você vai descobrir que é apresentado a todos nós uma série de versões do cristianismo. E cada um, dependendo da igreja, dependendo da denominação, dependendo dos credos, das crenças, tem os seus próprios termos, tem as suas próprias condições. Toda igreja tem as suas tradições, nós também fazemos parte disso. Nós também fazemos parte desse problema. Nós temos expectativas em relação aos crentes, como eles devem se comportar, o que pode, o que não pode. Todo mundo tem de maneira diferente. Talvez uma das poucas coisas que todas as igrejas cristãs têm em comum, em todas as denominações, é que todas elas acreditam que estão certas, e o restante nem tanto. E cada geração, desde o início, cada fase, cada etapa da vida, novos ensinamentos, novas opiniões vão se entremeando nas correntes do cristianismo, de maneira que as pessoas pensam que o que era antes apenas uma ideia, um pensamento, uma opinião, se torna às vezes doutrina. A gente eleva certas coisas à doutrina. Eu já dei exemplos bobos para você, né? Vamos supor que você tenha sido tenha vivido a sua vida numa igreja onde sempre a caneca do pastor é preta. E alguém disse para você que isso aqui é de Deus. Para ser igreja de verdade, tem que ser assim. Eu sei que é um exemplo bobo, mas a gente faz isso com outras coisas. Aí quando você vai numa outra igreja onde a caneca do pastor não é preta, você fala, não é cristão de verdade. Não pode ser, não é seguidor de Jesus de fato. Mais uma vez, o exemplo é bobo, mas a gente faz isso com outras coisas, com as músicas que a gente canta, com a maneira como a gente enxerga a liturgia da igreja, seja o que for. A gente transforma as coisas secundárias em primárias, coisas não essenciais em fundamentais. E quando isso acontece, há um risco muito grande de pessoas inteligentes como você, honestas, maduras, se afastarem.
porque não conseguem conciliar. E precisam se afastar, não porque deixaram de amar a Deus, não porque acharam que Jesus não é real, mas simplesmente porque precisa reanalisar o Cristo com a sua igreja, repensar o que é fundamental, o que não é. Eu sei porque eu conheço a história de alguns de vocês, né, que às vezes vieram de uma outra realidade, onde a igreja era cristã, era de Jesus, mas parecia que o tom, a postura, a abordagem não refletiam propriamente Jesus. Não parecia ser tão cristão. As pessoas da igreja conheciam a Bíblia muito bem, mas você se perguntava, será que elas conhecem Jesus? Então o que é fundamental, o que é essencial e o que é meramente cultural e tradicional? Se a gente fosse fazer uma lista do que é tradição para a gente, ela seria bem grande, bem grande. De maneira que você ia pensar, ué pastor, isso é só tradição? E você ia ficar assustado, como a igreja tem simplesmente tradições que não são tão importantes, tão necessárias, mas se a gente tirar elas da igreja, tem gente que vai embora, porque acredita que aquilo é fundamental. Então a gente, apontando para isso, já falou algumas coisas muito importantes, na nossa lista já tem 4 pontos até agora. Em primeiro lugar, a gente colocou que Jesus é o Filho de Deus e o nosso Rei. Esse é o número 1, porque todo cristão tem que concordar com isso. Absolutamente ninguém fica de fora. Qualquer igreja, qualquer pensamento dito cristão tem isso lá em cima. Jesus é não apenas um mestre, um profeta, um excelente fazedor de milagres, não. Ele é o Filho de Deus e ele é quem ele disse que é. Ungido de Deus, o Cristo que Deus estabeleceu como o Rei, o último Rei, o Rei final de toda a terra, determinante, definitivo. Ele é o Filho de Deus, o nosso Rei. Segundo lugar, a gente colocou que Jesus veio para apresentar e representar como Deus é, revelar Deus. Tudo que Jesus faz é uma representação perfeita da imagem de Deus. Foi isso que ele veio fazer. Jesus vem remover uma grande parte do mistério que as pessoas têm em relação a Deus Pai. Todo mundo conhecia como Criador de todas as coisas. Alguns, na nação de Israel, enxergavam Deus como um grande estrategista militar, chamava ele de general, né? E entendia que ele era um Deus que levava o seu povo para vitórias em batalhas. Jesus vem e apresenta ele como Pai. Talvez tenha sido a primeira vez que alguém toca nesse assunto. E fala de um Deus familiar, pessoal, que revela amor e graça aos seus filhos. Tudo isso era novo demais para todo mundo. Mas Jesus vem e revela isso e modela isso com a sua própria vida. E a gente, né, nessa segunda semana, eu quis criar aqui para você uma certa atenção quando eu falei, quando você pensa nessas duas palavras, Deus e Jesus, para você é a mesma coisa ou evoca sentimentos diferentes? Eu perguntei, qual dos dois você gosta mais, né? Deus ou Jesus? E se você não, claro, a gente não quer responder, mas parece que a gente faz distinção. E se você faz distinção, você tem um trabalho muito importante para realizar no seu interior. Porque Jesus veio para mostrar quem Deus é. Se você quiser saber como é o seu Pai Celestial, basta olhar para Jesus. Basta ouvir o que ele dizia, observar como ele se comportava, perceber como ele pensava na vida, e você vai ter uma revelação perfeita de quem é o nosso Deus. Amém? Terceiro, a gente falou que Jesus definiu o pecado, e a gente precisa abraçar a definição dele, como qualquer coisa que faça mal a você ou a outras pessoas. Qualquer coisa que prejudique a você mesmo, que você mesmo faz, e sem perceber, ou até percebendo, está se autodestruindo, é pecado, ou quando você fere outras pessoas. Não precisa estar numa lista de pecados, não precisa estar necessariamente em muitos versículos. Jesus vai, no decorrer do seu ministério, revelar que até coisas que as pessoas nem identificavam na lei poderia ser pecado. Ele fala sobre pensamentos. Ele chama praticamente todo mundo de adúltero. Uma vez, mas ninguém adulterou, mas no seu pensamento isso já aconteceu, e eles tinham que abrir os olhos em relação a isso, o que estava acontecendo dentro deles. E na semana passada, retrasada, a gente falou que Jesus prometeu justiça no fim. A gente não tem justiça às vezes no tempo que a gente queria, mas ele prometeu e nos convida a confiar nele enquanto o fim não chega. E se você decidiu confiar em Jesus, diga amém. Próximo item da essencial de hoje é o menos surpreendente. Talvez você pensasse que era o primeiro que eu ia tratar de todos, mas ainda assim talvez traga
ainda muitas perguntas para muita gente, especialmente não cristãos, mas talvez vai ajudar você a estabelecer algumas bases no seu coração. Nosso item número 5 hoje é: Jesus morreu com esse propósito, pelo seu pecado, para reconciliar você com Deus. A razão da vinda de Jesus, a gente já falou, para revelar a Deus, mas ele veio para morrer, para pagar um preço, para ser o sacrifício final de Deus pelo meu pecado, pelo seu pecado, para nos trazer de volta para Deus, para nos reconciliar com Ele. E as pessoas que estavam mais perto de Jesus e mais perto da ação, os seguidores de Jesus lá no primeiro século, eles vão nos assegurar de que isso é fundamental, que isso é essencial. Um desses homens era Saulo de Tarso, famoso perseguidor da igreja, que mais tarde se converte e é conhecido também para a gente como o apóstolo Paulo. E Paulo se converte ao cristianismo mais ou menos 4 a 5 anos depois da ressurreição. Isso é importante. Não foi 40, 50 anos depois, foi logo depois, alguns anos depois da ressurreição de Jesus. Então, o que ele vai escrever, ele vai falar como alguém que ainda está vivendo naquele ambiente onde a morte e a ressurreição aconteceram. E Paulo vai destacar o tempo todo a importância dessa doutrina central, em tudo praticamente que ele escreve. E eu vou ler uma passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, e você pode acompanhar na sua Bíblia, mas também pode ler aqui no telão. Paulo já tinha estado em Corinto há alguns anos atrás, e aí ele vai escrever para lembrar a eles como foi a visita dele, o que eles não poderiam esquecer. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Irmãos, quero lembrá-los, e ele bota essa palavra lá que no grego está assim, evangelion, que todo mundo sabe o que é? Evangelho. Não precisava. Por que eu botei em grego aqui? Para fingir que eu sei alguma coisa, em primeiro lugar. Segundo, porque eu queria destacar o fato de que eu e você, eu sei que você não vai gostar do que eu vou falar agora, mas nós não precisávamos dessa palavra no grego, porque evangelho é a transliteração da palavra evangelho. O que significa isso? Mas a gente não usa ela no nosso dia a dia, a gente só usa quando se trata de coisas evangélicas ou coisas cristãs. Na verdade, nós somos inclusive denominados evangélicos por causa dessa palavra. Mas ela não é tão importante ou tão necessária como a gente imagina, porque ela simplesmente significa... Eu achei que todo mundo ia falar em coro. Evangelho significa boas novas. A palavra poderia ser, e as traduções mais modernas da Bíblia nem usam a palavra evangelho, não tem problema. É só porque a gente às vezes mistifica e espiritualiza demais certas palavras que são simplesmente palavras da língua portuguesa. Então, no original, se você fosse estar lá, você não teria lido o evangelho, você teria lido agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas, das boas notícias que eu lhes anunciei anteriormente, alguns anos atrás, quando eu estive com vocês. Vocês receberam essas boas novas, receberam e nelas permanecem firmes. Ele fala, são essas boas novas que os salvam. Que isso, Paulo, é mesmo? Só ouvir uma boa notícia pode me salvar? Você lembra quando um anjo pede a Pedro para ir na casa de Cornélio? E Cornélio também tem uma visão. Quando eles vão conversar a respeito disso, a palavra que eles ouvem do anjo é o seguinte: você vai pregar lá na casa de Cornélio, e para Cornélio ele fala, você vai ouvir Pedro falar algumas palavras pelas quais você vai ser salvo. Você é salvo pelo evangelho, pelas boas notícias. Salvo do quê? Do pecado. É o que te reconcilia com Deus. Se continuarem a crer na mensagem, como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Interessante isso. Você pode começar a crer e parar de crer. Você pode começar acreditando, mas deixar de acreditar. Mas isso aqui é importante. E ele considera que o que ele vai falar agora é extremamente importante. Qual é importante, Paulo? Ele fala o seguinte: eu passei para vocês um ensinamento que eu recebi do Senhor Jesus, que é da mais alta importância. Como eu disse, a gente poderia ter começado com ele, porque Paulo coloca lá em cima, esse ensinamento é da mais alta importância. Os outros são importantes? São. Esse é mais alta importância, é o primeiro, mais importante que outras coisas importantes.
E aí Paulo vai, não existia, mais uma vez, não existia o Novo Testamento. Não existiam ainda, nenhum dos evangelhos havia sido escrito. As cartas de Paulo estavam começando a ser escritas, mas não tinha cópias ainda, era só uma carta. E ele vai citar aquele credo da igreja primitiva, que ele já tinha ensinado aos crentes de Corinto alguns anos antes. A igreja usava credo, porque a maioria das pessoas não sabia ler. Disse que 15% da população de grandes cidades sabia ler. Era um pessoal bem elitizado, privilegiado, que podia ter acesso a qualquer coisa, mas não existia quase nada para ler. E se você saísse de uma cidade grande, aí que não tinha nenhuma publicação, nada para se ler. Então como é que eles faziam? Eles decoravam esses credos. Era como eles entendiam e guardavam princípios. E o fato daquele credo ser conhecido pela igreja lá no início é uma evidência de que os primeiros cristãos realmente abraçaram a verdade da morte e da ressurreição de Jesus. A sua morte substitutiva. Eu estou errando a palavra hoje, né? Está difícil, estou inventando palavra também. Imediatamente eles creram nisso. Alguns céticos vão dizer que foram anos depois. Não, foi imediatamente. Então, Paulo, o que é da mais alta importância? O que é essencial? O que é fundamental? Olha o que ele vai falar. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Faz menção de profetas que falaram a respeito disso, né? Do que estava sendo falado sobre isso. Cristo morreu, e depois ele fala, e foi sepultado. O que eu vou falar agora é extremamente importante, você nunca tinha pensado nisso, é uma grande revelação que eu vou te dar. Você sabe por que está escrito que ele foi sepultado? Por que fez questão de escrever? Porque é assim que a gente sabe que alguém morreu mesmo. Não estou vendo ninguém anotar o que eu falei agora, tão importante. A razão pela qual eles colocam foi sepultado é porque Jesus não piscou os olhos. Jesus não ficou morto alguns minutos. Não, morreu de verdade, morreu mesmo, foi sepultado. Muita gente viu a morte e o sepultamento para confirmar que ele morreu. E depois ele fala, e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, e apareceu. Você sabe por que apareceu? Porque é assim que você sabe que ele ressuscitou. Dizer apenas que ele ressuscitou é uma coisa, dizer que ele foi visto ressurreto é outra história. E ele começa a fazer uma lista muito interessante de pessoas que ele mesmo conhecia. Paulo conhecia Pedro, conhecia João, conhecia os apóstolos, conhecia Tiago, conhecia todo mundo. Conhecia nesse tempo que ele está escrevendo a carta. Não é alguém que eles conhecem de lembrança lá de trás. Não, isso está muito vivo. E ele fala, ele apareceu a Pedro, e depois aos 12 apóstolos, e depois apareceu de uma vez. Olha que barato esse versículo. A mais de 500 seguidores. Eu gosto demais dessa próxima parte. Dos quais a maior parte ainda vive. Quando Paulo escreve isso, é como se ele estivesse dizendo, Coríntios, se vocês quiserem confirmar, basta a gente pegar um barco, e lá em Jerusalém, vocês vão ver um monte de gente que pode confirmar o que eu estou falando para você. Que viu o nosso Salvador morto e depois vivo outra vez. Mais de 500 pessoas, alguns já morreram, ele coloca, e em seguida apareceu a Tiago. Por que também ele faz questão de destacar Tiago? Esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, que era o pastor responsável pela igreja de Jerusalém. E ele era uma pessoa muito importante. Eu gosto sempre de lembrar isso a você, porque para mim isso destaca a veracidade do evangelho. Tiago não aparece, esse Tiago não aparece nos evangelhos. Ele não é um seguidor de Jesus, ele é irmão de verdade de Jesus, assim, filho de Maria, possivelmente de José também, né? Ele, não sei se era irmão mais o próximo de Jesus, Jesus era o mais velho. Aliás, é uma crise hoje, existem muitas pessoas que acreditam que Maria não teve mais filhos, embora a Bíblia fala dos filhos dela, além de Jesus. Mas não vamos entrar nessa questão. Tiago era irmão de Jesus. Quem aqui tem irmão? Diga amém. Eu sempre gosto de perguntar isso. Se o seu irmão diz para você que ele é a encarnação de Deus, o Filho de Deus, você vai acreditar quando? Não, ele é meu irmão, gente boa, queridinho do papai e da mamãe, mas não é o Filho de Deus. Mas esse mesmo Tiago vê o seu irmão morto e depois
vivo outra vez, para nunca mais morrer. E esse Tiago revela, né, que ele se prostra aos pés do seu irmão e o declara seu Senhor. Então é interessante. Depois, mais tarde, a todos os apóstolos. Então, isso é considerado, desde o início, para Paulo, para a igreja, como fundamental, se você vai seguir a Jesus. Acreditar que ele morreu, e a revelação está porque ele foi sepultado e que ele ressuscitou e foi visto por muita gente. Nós estamos aqui nessa manhã por causa do relato dessas pessoas. Nós não estamos aqui apenas porque nós temos fé na fé e vamos ser igreja e que todo mundo precisa ter uma religião. Não, nós acreditamos que isso realmente aconteceu. Pessoas viram Jesus vivo outra vez, viram ele assunto aos céus, glória a Deus. É a nossa confiança e certeza está nesse fato histórico, confirmado. Então esse credo da igreja, Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e foi visto, pode se tornar até um pouco mais pessoal. Ele morreu pelos seus pecados e foi sepultado. Ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia e foi visto. Todo mundo que está aqui, eu acho que acredita nisso. Talvez quase todo mundo que está me assistindo online acredita nisso. Mas a pergunta permanece: por que Jesus tinha que morrer? Por que Jesus simplesmente não anunciou perdão para todo mundo? Olha, anistia, indulto, todo mundo está perdoado. Talvez você pense, mas ele podia fazer isso? Claro que ele podia. A Bíblia mostra que ele tinha autoridade. Essa autoridade é revelada várias vezes. Então a gente tem que entender o princípio. Você lembra uma passagem famosa do paralítico que é levado até Jesus? Né? Abre o teto, desce lá a cama do paralítico, Jesus está lá, e o cara está lá para ser curado, mas Jesus começa o discurso dizendo assim: filho, teus pecados estão perdoados. Que é uma ótima notícia, mas ele pensou, não foi para isso que eu vim. Né? Ele é paralítico, ele quer ser curado, mas Jesus perdoa os seus pecados, causa uma crise no meio dos fariseus que estão lá, pensando, quem ele pensa que é para perdoar pecados? Na minha ótica, né, o que Jesus fala depois é fantástico. Ele diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, ele faz um milagre na frente de todo mundo. Antes ele pergunta, o que é mais fácil dizer para esse homem? Levanta e anda, ou estão perdoados os seus pecados? Eu acho mais fácil dizer que os pecados estão perdoados, porque ninguém vai ver nada. Fica tudo no invisível. Como é que você vai saber que os pecados foram ou não foram perdoados, né? Mas sabe qual é a resposta para essa pergunta quando se trata de Jesus? O que é mais fácil? Dizer que estão perdoados os pecados ou levanta e anda? Para Jesus não tem dificuldade nenhuma das duas coisas. As duas coisas são a mesma coisa. E ele revela a Deus dizendo, assim como eu posso transformar a situação desse homem que é paralítico agora em ser curado, eu também posso perdoar pecados. Jesus revela essa autoridade várias vezes. Tem uma mulher que entra numa refeição que ele está tendo com o mestre da lei, com um fariseu famoso, Simão, e eles estão lá comendo, e entra uma mulher, não muito convidada, mas ela chora aos pés de Jesus. Jesus coloca a mão na cabeça dela, filha, teus pecados estão perdoados. Ela nem pediu perdão de pecados, ela nem confessou pecados, mas Jesus vai lá e anuncia perdão para ela. O mais fantástico de todos, pendurado numa cruz, Jesus anuncia perdão. Ele fala, Pai, perdoa-os. Quem, Jesus? Os seus próprios assassinos, os seus próprios acusadores, as pessoas que tramaram contra você, que estão rindo de você, que estão discutindo sobre os seus pertences, quem vai ficar com o quê? Perdoa eles. A oração de Jesus na cruz é essa. E ainda assim, para nos perdoar, de fato, ele tem que morrer. Então, antes de você voltar para casa, deixa eu colocar algumas coisas, mas antes, eu preciso mencionar algo que, para alguns céticos, não sei se você se considera alguém cético, eu me considero às vezes, né? Mas talvez alguém que esteja assistindo, talvez alguém que desistiu do Evangelho vai achar que eu estou tentando me desviar do assunto, mas eu acho que você vai entender. E talvez seja suficiente para muitos de nós. É um princípio fácil de você compreender e eu explico já já. Alguma coisa, algo, pode ser verdade, quer o entendamos completamente ou não. Uma coisa pode ser verdadeira mesmo que você não compreenda. E você tem um exemplo no seu colo, possivelmente, se você tiver um desse. Você entende essa tecnologia?
Você entende como é que uma câmera pode funcionar? Como é que imagem pode ser capturada? Como é que qualquer coisa da nossa tecnologia, eu não entendo nada. Eu não entendia quando era só telefone fixo, como é que funcionava da minha voz chegar em outro lugar. Mas ainda assim a gente usa tudo isso sem entender completamente. E você pode pensar em qualquer aspecto da tecnologia que você usa. Possivelmente você não entende como funciona. E você não vai entender nunca. A não ser que você estude muito a respeito daquilo ali, ainda assim é misterioso para nós. Eu sempre disse, televisão é um negócio espiritual, é alguma coisa que acontece ali. Não é possível que alguém consiga capturar algo, botar naquela caixinha e a gente conseguir enxergar, não dá para entender. Mas a maior parte da tecnologia que a gente usa se encaixa nessa categoria. É real, é verdadeiro, quer eu entenda completamente ou não. Talvez, para muitos de nós, eu sei que é o meu caso, que a morte e a ressurreição de Jesus também se encaixa em algum nível nessa categoria. Pode ser algo assim para mim e para você. E não tem o menor problema você acreditar que algo é verdade sem entender completamente. Eu estou usando aqui um negócio, que é um aramezinho aqui perto da minha boca, que está com um fio aqui atrás, vem numa caixinha aqui atrás, que talvez funcione até o final do culto, senão eu pego outro, porque tem uma bateria aqui que está acabando. E nesse momento, qualquer pessoa no planeta que colocar no YouTube consegue ouvir a minha voz. Você quer que eu explique isso para você? Eu não sei explicar. Eu não entendo como isso acontece. Mas todo domingo, pela fé, eu coloco isso aqui e funciona. Se eu fosse tentar entender isso para começar a usar, eu nunca ia usar. E você também não. E é por isso que eu tenho algumas frases aqui na igreja que eu gosto de lembrar a você, né? Que a base da minha fé está no fato de que Jesus ressuscitou. Se alguém é capaz de prever a sua própria morte e ressurreição, não apenas ele prevê isso, mas isso acontece, tudo que essa pessoa falar eu acredito. A razão porque eu acredito em todas as histórias que estão no Antigo Testamento não é por causa de a gente chamar de Bíblia, mas é porque Jesus menciona frequentemente elas. É o que ele disse. Aliás, nós só temos uma Bíblia por causa de uma ressurreição. Não sei se você já pensou nisso. A única razão pela qual você tem uma Bíblia hoje foi por causa da ressurreição. Não existiria escritos bíblicos para mim e para você, não existiria se não houvesse uma ressurreição. Isso não é uma fé cega, é uma confiança com base em evidências. Amém, igreja? Amém. Segunda coisa, lembrar que, como a gente falou no segundo dia, que Jesus veio para explicar e revelar quem Deus é. E se ele, Jesus, diz que o meu pecado me separa de Deus, eu consigo aceitar isso como verdade, mesmo sem entender também. Eu posso aceitar a coisa, mesmo sem até gostar disso, a penalidade que ele atribuiu ao meu pecado. Para pagar pelo meu pecado só desse jeito. Eu posso não gostar, posso achar que é injusto, mas e daí? Ele me perdoou. Ele me oferece perdão total e completo. Eu recebo, eu aceito, quer eu compreenda ou não. Essas duas coisas que eu queria deixar com você, mas aqui vai a razão um pouco mais elaborada e real. É que simplesmente, assim como Deus, você valoriza justiça. E assim como você, Deus também valoriza justiça. E a razão pela qual você valoriza tanto justiça, você acha que é normal, você nasceu assim? Não, é porque você foi criado à imagem de Deus. Mas tem uma diferença abismal entre o seu senso de justiça e o de Deus. O meu senso de justiça e o seu senso de justiça é imperfeito, enganoso, egocêntrico. Pensa em cada uma dessas palavras. Ele é completamente imperfeito, falha o tempo todo, enganoso e egocêntrico. Por isso que eu trouxe hoje o meu spray de justiça. Para revelar isso. Nós gostamos de dizer que nós queremos justiça para todo mundo, mas a sua vida já revelou que você não quer justiça para todo mundo. Você quer justiça nos outros. Nós queremos justiça em aerosol. Eu borrifo um pouquinho em você, de preferência que não me atinja. Mais um pouquinho para cá. O que a gente faz? Nós julgamos com base na nossa própria justiça. O que isso significa?
Eu não quero ser responsabilizado por todas as coisas ruins que eu já fiz. Mas eu quero que você seja responsabilizado pelas suas. A nossa compreensão de justiça é falha, muito mais do que você pode imaginar. Você já parou para pensar que você fica muito mais irritado e chateado com o pecado das outras pessoas do que com o seu próprio pecado? Fica muito mais, especialmente em tempo de eleição. Esse pessoal da esquerda, esse pessoal da direita, a gente não entende como é que alguém pode pensar daquele jeito, a gente tira nossas próprias conclusões, a gente realmente acredita que está certo. Mas em qualquer área da sua vida, em qualquer esfera da sua vida, o que acontece é que a nossa incapacidade de compreender a justiça de Deus nos faz superestimar a nossa própria justiça. A gente, sem perceber, a gente às vezes acha que é mais justo do que Ele. Nós acreditamos que nós somos melhores às vezes do que Ele. Eu já contei para você a história algumas vezes aqui, né, de quando meu filho, pequenininho, Davi, quase morreu afogado numa piscina. Não deu nem tempo dele começar a se afogar. Caiu numa piscina bem pequenininha, não sabia nadar. Eu caí logo em seguida. Nós dois, a festa terminou para a gente, porque a gente estava numa festa, a roupa novinha, bonitinha, acabou, né? A piscina estava horrorosa e suja. Peguei meu filho, salvei. E eu faço uma ideia para as pessoas, sempre eu brinco dizendo assim, que eu não fui imediatamente. Isso é só uma brincadeira. Fiquei falando para o meu filho lá, morrendo afogado, tá vendo? Te falei? Estava correndo. Falei que isso ia acontecer. Agora dá o teu jeito. Não, nenhum pai faz isso. Alguém diz bem? Mas às vezes a gente acha que Deus faz isso com a gente. A gente se considera às vezes melhor do que Ele. Na nossa justiça, na nossa capacidade de amar propriamente. E hoje eu queria que você acordasse para isso. É tão importante que a igreja acorde para isso, que a nossa incapacidade de compreender, não é que você tenha dificuldade, nós somos incapazes. É um outro planeta, é um outro universo. A nossa incapacidade de compreender a justiça de Deus nos faz superestimar a nossa justiça e mais. Subestimar também nos faz, consequentemente, subestimar a gravidade do nosso pecado e o peso da nossa ofensa. Quem aqui conhece alguém orgulhoso? Fica olhando para frente, não olha para o lado. Deixa eu te falar uma coisa sobre qualquer pessoa orgulhosa, qualquer um. Eles não fazem a menor ideia de que estão sendo orgulhosos. Todo mundo que você fala que é orgulhoso, a pessoa, eu? Não é, não sou. Mas a gente não gosta de ficar perto, a gente tem dificuldade de se relacionar com gente arrogante, orgulhosa, pessoa que sabe tudo. Ela tem uma opinião para tudo, ela está certa sempre. Já teve que lidar com alguém assim? Não olha para frente, fica olhando para frente. A pessoa está sempre certa. Ninguém gosta. Olha aqui para mim. Você também não faz ideia. Não está ciente do seu próprio orgulho, seja ele do tamanho que for. Nosso senso de justiça é falho, é contaminado, é completamente, como eu coloquei para você, né? Enganoso e egocêntrico, ele aponta somente para a gente. Então, quando a gente pensa numa crucificação, por um lado, parece que é uma reação exagerada ao nosso pecado, porque nós estamos sempre julgando as coisas com base na nossa própria justiça e fazemos relação com o comportamento das outras pessoas. Nós nos comparamos o tempo todo e a nossa referência sempre é o pecado dos outros. Então, eu errei, mas ele errou muito mais do que eu. Não, eu sei que eu não deveria ter feito isso, mas todo mundo faz. Nós fazemos coisas que a gente nem leva em consideração. Eu já falei para vocês uma rua aqui que vocês fazem contramão toda hora. Eu vejo que é o carro de vocês. Eu tô vindo certo, assim, bonitinho, aí passa o irmão da igreja, está com o adesivo da igreja. É importante ter adesivo por causa disso. Está na contramão. Você nem leva em consideração que isso é pecado. Claro que não. Tem uma lei falando sobre isso. Nessa semana eu estava brincando, conversando com os pastores, sobre um princípio que é bobo demais. Mas talvez você já foi em algum banheiro que está escrito assim, não jogue papel no vaso. E você é contra isso.
Você tem seus motivos, né? E você sabe o que a gente faz? É uma opinião que se torna algo que a gente crê e acredita, e outros acreditam diferente. Qualquer outra coisa na nossa vida, pequena ou grande, vai ser revelado o tempo todo como convicções pessoais. O que é isso? É o meu próprio senso de justiça. Eu estou sempre julgando você com base no comportamento que eu considero certo. E quando você erra, eu pego pesado com você. Você sabe qual é o problema? Porque a gente não entende justamente com quem nós deveríamos nos comparar. O problema, olha aqui para mim, é que o mundo onde nós vivemos é um lugar muito escuro. E os nossos olhos se acostumaram à escuridão. Você sabe o que eu estou falando? Já teve essa experiência de entrar num lugar muito escuro, só que você estava num lugar muito claro e você não enxerga nada? É só dar um tempo. É só ficar mais um tempo, é só permanecer na escuridão, você vai começar a enxergar melhor. Nossos olhos vão se adaptando, vão se acostumando, vão se ajustando à escuridão. Nós vivemos num mundo muito pior do que ele parece ser. Quando se trata de questões espirituais, nós conseguimos até idealizar o melhor, mas até na nossa imaginação nós estamos contaminados. Nós não conseguimos nem enxergar o ideal propriamente. Eu vou contar uma história para vocês real que aconteceu aqui na igreja. Eu pedi permissão aos pais para contar. Há muitos anos atrás, aqui na igreja, eu tinha estacionado meu carro aqui, onde a gente... Hoje tem sala de criança lá, porque tudo que a gente puder, a gente vira sala aqui na igreja. Mas era uma garagem, eu coloquei o carro, e no final do culto alguém veio me contar: pastor, arranharam o seu carro. Eu fui ver, e foi uma obra de arte fantástica. Uma criança pegou uma pedrinha e riscou a parte de baixo do carro completamente. E era um carro bonito, com a cor diferente. E eu, claro, eu pensei, os pais devem estar desesperados, preocupados, estavam um pouquinho desesperados. E aí eles me contaram a história, eu conversei com eles essa semana mais uma vez para até confirmar, que eles ficaram sabendo no final, ele já estava com a pedrinha na mão, terminando o serviço. Meu filho, o que você fez? E ele largou a pedra e falou assim: não podia? Com 4, 5 anos de idade. Agora olha aqui para mim, como é que você comunica a uma criança de 5 anos o significado, o prejuízo, o custo, a inconveniência desses arranhões, que para eles são aparentemente inofensivos? Vai pagar por... Não vai, né? Você não vai chegar para a criança e falar: você vai ter que pagar. Eu não sei quanto foi, mas deve ter sido perto de R$1.000, R$2.000 para fazer. Ele pintou o carro, teve que pintar o carro quase todo. E eu prometo que eu me ofereci, mas os pais não iam deixar. Tinha perdido emprego e tudo na época, olha que legal. Agora imagina, esse pai poderia exigir que o filho pagasse? O filho tinha condição de pagar? O que o pai faz em vez disso? O que eu e você, como bons pais, vamos fazer numa situação como essa? A criança pode ter a justificativa que for, né? Você vai se ajoelhar do pertinho dele, olhar nos olhos e falar: filho, não pode, não faz mais isso. É o máximo que ela vai entender. Mas você vai lá e vai pagar. Você paga pelo que ela causou. Nós, como pais, conseguimos nos adaptar, nos ajustar à capacidade dos nossos filhos. Olha aqui para mim. O seu Pai Celestial, essa é a melhor notícia que você podia ouvir hoje. O seu Pai Celestial, Ele também se ajusta à sua capacidade. Ele vai até onde você está. E com isso em mente, olha o que o apóstolo Paulo, como é que ele explica por que Jesus teve que morrer pelo seu pecado. Ele fala o seguinte, Romanos capítulo 3, verso 20: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. E a ênfase aqui eu não botei, mas é no fazer, porque você faz a coisa, você consegue cumprir os mandamentos, a lei de Moisés. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Paulo, ele não fala isso apenas uma vez, mas ele repete algumas vezes que é importante, mas que a igreja sabe por que nós temos a lei. É incrível, porque muitas igrejas hoje acreditam que a lei de Moisés precisa ser seguida.
E Paulo está dizendo o tempo todo, e Jesus confirma isso, que a lei só existe para mostrar o quanto você é pecador. Porque ela não resolve o seu problema, ela mostra para você apenas o quanto que você está errado. Ah, mas agora eu sei como fazer o que é certo. E vai continuar fazendo o que é errado. Só revela qual pecador nós somos, e qual incapazes nós somos, e qual inadequados nós somos, e como nós não conseguimos alcançar. Não são palavras minhas. É o que a palavra de Deus vai te dizer, é o que o Espírito agora está inspirando Paulo a escrever para a igreja. Eu digo para você já já. Saber qual pecador que você é, se tornar consciente do pecado, da maneira como Jesus define pecado, você lembra? Como é que Jesus define? Machucou qualquer pessoa, feriu a si mesmo. Você está consciente do seu pecado? Você conhece as regras, mas isso não tornou você melhor só porque você conhece as regras. Não te torna justo de relação a Deus. Você não pode se comportar bem o suficiente para conquistar um relacionamento bom com Deus. É como eu disse para você, a nossa maneira de identificar o nosso pecado é comparando com o das outras pessoas. Mas a única pessoa com a qual você deve se comparar é diante do seu Pai Celestial e da grandeza e da santidade dEle. Você já esteve lá? Diante dEle para dizer, bom, diante do seu pecado, Deus, e o meu, eu acho que não tem pecado do outro lado. Não tem como comparar. Paulo continua, somos declarados, esse versículo maravilhoso, declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Mesmo que você não entenda completamente como isso acontece, e isso se aplica a todos que creem, porque Paulo está escrevendo para uma turma de uma igreja em Roma que era a maioria judaica, e muitos gentios estavam se convertendo e eles não estavam entendendo como essa dinâmica iria acontecer. E Paulo está falando, todo mundo está nisso. Ah, mas ele peca mais do que eu. Mas Deus vai e coloca vocês no mesmo nível. Ele continua dizendo, sem nenhuma distinção, pois, versículo famosíssimo, todos pecaram. Todos significa? Todos. E não alcançam o padrão da glória de Deus. Ninguém consegue alcançar o padrão que Deus estabeleceu. Seja a pessoa mais santa que já pisou nessa terra, você está longe demais do padrão que Deus estabeleceu. Pense na pessoa mais admirável que você pode imaginar, que só faz bem a todo mundo. Está longe do padrão que Deus estabeleceu. Não alcança, todos estão na mesma posição, sem distinção. Todos pecaram, não alcançam o padrão da glória de Deus. Má notícia, boa notícia, versículo 24. Mas Ele, em sua graça significa porque Ele quis. Só isso. E nem um segundo pensa que ele olhou para você e falou, eu acho que merece um pouquinho. Não. Em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo pelos nossos pecados. Ele continua, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Vai engolindo cada uma dessas palavras. Como o sangue que dele derramou, mostrando assim sua justiça, mais uma vez, em favor dos que creem, não dos que acertaram, não dos que conseguiram finalmente se comportar propriamente. No passado, ele se conteve, não castigou os pecados antes cometidos. Isso significa o seguinte, que a raça humana não recebeu o que merecia na hora que merecia. Deus espera pacientemente até o momento certo onde Ele pode enviar o seu Filho. E até esse momento, não é que Ele ignora, mas Ele deixa um pouquinho de lado o pecado de toda a humanidade, até que Ele envia o seu Filho para pagar por esse pecado, o pecado deles do passado, e lá pagou pelos pecados nossos no futuro, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Paulo deve ter adorado escrever essa parte, porque ele disse, eu estou vendo isso agora. Gente, todo mundo que estava lá, Pedro, João, Tiago, Maria, as outras Marias, e todo mundo, se vocês quiserem, a gente vai lá, eles estão lá agora, eles podem confirmar que isso aconteceu. Que privilégio aconteceu no nosso tempo. Mas eu amo essa última parte. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado. Porque Ele condena o pecado. Significa o seguinte, justo significa está errado. É pecado. Ele chama pecado de pecado, chama pecador de pecador.
é o que é justo. Você errou? Justo é isso. É o que está. Riscou o carro. Está errado, filho. Não pode. Mas ele termina dizendo que ele é também justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Ele é justo significa isso é pecado. Ele é justificador significa eu vou pagar. Era você que tinha que pagar, mas você não tem condição. Então eu vou pagar no seu lugar. Então por que Deus sacrificou Jesus pelo seu pecado? Eu termino aqui. Por causa da sua justiça, Ele exigiu o pagamento. Não tinha como ser diferente. Ele é justo. Pecado precisa ser pago. Por causa da sua misericórdia, Ele adiou o pagamento. E por causa da sua graça, Ele mesmo pagou. Vou repetir para você. Por causa da sua justiça, Ele exigiu o pagamento. Por causa da sua misericórdia, Ele adiou o pagamento. Por causa da sua graça, Ele mesmo pagou. É por isso que são boas novas de alegria para todo mundo. E qualquer coisa que diminua isso, crie etapas desnecessárias, precisa ser erradicado. É tão importante, porque eu prometo a você, não vai demorar muito. Em algumas semanas você vai ouvir alguém, eu não estou criticando ninguém, mas algum pregador na internet vai falar para você que você tem que ajudar Jesus a realmente salvar você. Que existe uma parte que se você não fizer propriamente, Ele vai ser incapaz de salvar você. Que a maneira como você é salvo também é um pouquinho por obras. Mas não, segundo a gente está lendo, pela sua graça o preço foi completamente pago. Seu Pai Celestial, Ele é justo, tem que pagar, e é justificador. Eu pago. É perfeito. Então nosso item hoje da lista fundamental é: Jesus morreu pelo seu pecado para reconciliá-lo com Deus. E a questão não é se você entende isso completamente, porque eu sei que muitas vezes não é fácil. Não, a única questão é: você recebeu? Você aceitou? Você se rendeu? Você reconheceu isso? E eu queria convidar você, se você não fez isso, quem sabe agora é a hora. Não, eu prometo você, agora é a hora. Porque isso é essencial, é fundamental, vem antes de qualquer outra coisa. Então a gente vai terminar esse nosso encontro com uma oração. Eu quero convidar todo mundo a fazer essa oração. Você que entendeu, e se você entendeu, eu prometo a você, não é por causa da minha capacidade de pregar, é o Espírito Santo que revela isso a você, com certeza. Se você é um cristão e já fez essa oração em algum momento, eu queria te convidar a fazê-la outra vez. Porque existem pessoas talvez aqui me ouvindo ou assistindo a gente que vai ser a primeira vez, ou então que vai fazer, de fato, talvez você tenha feito isso quando criança e não tinha muito, talvez, entendimento a respeito disso. Mas eu prometo a você, esse é o início, talvez seja o seu dia. E eu coloquei aqui no telão uma oração. Eu mesmo fiz, só para exemplificar e diminuir. Vou convidar você, se você quiser fazê-la comigo. Ela diz assim: Pai Celestial, eu pequei, não alcancei o seu padrão de vida correta. Meu pecado criou uma dívida que eu não consigo pagar. Mas eu creio que a morte de Jesus pagou completamente a dívida do meu pecado. Coloco minha confiança nele como meu Salvador, perdoador e Senhor. Amém. Tá ótimo para ensaiar. Agora que você leu, queria que você ficasse de pé e que você fizesse essa oração comigo. E eu acho que essa semana você não pode faltar o Conviva. A gente vai explorar isso um pouquinho mais. Isso é muito, muito bom. A gente pode orar junto? Vamos lá? Não precisa ser muito forte, não. Eu queria que você absorvesse cada uma dessas palavras. E talvez para alguns de vocês vai ser a confirmação. Eu sei que vai parecer brincadeira que eu estou falando, mas eu espero que ninguém saia daqui com dúvidas mais. Quando alguém te perguntar, você crê na sua salvação, que você tenha plena convicção. Não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez por você. Amém? Vamos todos juntos?
Pai Celestial, eu pequei, não alcancei o seu padrão de vida correta. Meu pecado criou uma dívida que eu não consigo pagar. Eu creio que a morte de Jesus pagou completamente a dívida do meu pecado. Coloco minha confiança nele como meu Salvador, perdoador e Senhor. Pai Celestial, nessa manhã, que os nossos olhos espirituais sejam abertos para discernimento e dá-nos coragem, Senhor, necessária a coragem de confiar e crer em Ti todo dia, de realmente apontar para o que é importante, para o que é essencial e fundamental, não ignorar outras coisas, mas colocar as coisas em ordem, colocar prioridades em ordem na nossa vida. Muito obrigado. Talvez alguém esteja ouvindo essa mensagem pensando: é bom demais para ser verdade. É o que parece, mas há tanta evidência de que é verdade. Muito obrigado, porque na hora de nos salvar, o Senhor não enviou mais alguns mandamentos, o Senhor não nos enviou uma lista de regras, o Senhor enviou o seu próprio Filho para pagar o preço total e completo por cada um de nós. Nós nunca conseguiríamos, mas obrigado pela salvação que nós recebemos em Cristo. Nós te damos toda a glória. Você pode erguer as suas mãos um pouquinho e louvar o nome de Jesus nesse lugar? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Vamos dizer outra vez? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. A Ele a glória, aleluia. Declara a Ele: santo, 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 Deus todo poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adoro, Senhor, com tudo que sou. Te exalto, Jesus. Aleluia. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Deus eternamente
maravilhado, extasiado. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego divina, misteriosa, água viva. Glória a ti, Senhor, hoje e sempre. Majestade, ninguém se compara a ti. Obrigado pela salvação, obrigado, Senhor. Obrigado pelo novo tempo que o Senhor tem à nossa frente. Talvez alguns de vocês tenham feito essa oração pela primeira vez. Graças a Deus, é um novo dia, um novo tempo que Deus tem para você. Nossa igreja, os pastores, todo o ministério está à sua disposição para te ajudar a dar os próximos passos. Fica firme com Ele. Segue a Jesus, Ele vai te levar a lugares que você nunca podia imaginar. Pai, obrigado, Tu estás em primeiro, Tu estás no centro da nossa vida. Recebe toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Glória a Deus, a Ele a honra, o louvor, hoje e sempre. Glória a Deus. Deus abençoe você. Um ótimo domingo. Hoje à noite tem culto especial da Viva, 18h30, a gente se vê.